Vibe Mundial FM. Quais são as causas da impotência sexual? Ou seja, quais são as causas da disfunção erétil? Existem duas causas básicas primordiais. A primeira é a emocional e a segunda é orgânica. Observa-se que 70% dos casos de disfunção erétil são por emoções envolvidas no assunto, ou seja, ou teve a perda de um ente querido, ou teve perda de emprego, ou uma discussão familiar, ou um assalto, um susto que a pessoa teve ali temporário. Então, se ela for ter atividade sexual nesse dia, provavelmente ele vai ter uma disfunção erétil. Porém, isto é considerado normal, porque houve uma causa emocional. Uma pergunta frequente que se diz: eu sempre tenho ereções noturnas, isto é comum? Então, eu vou falar primeiro das causas da disfunção erétil orgânica, para depois falar sobre esse assunto. Então, eu falei primeiro da emocional e agora da orgânica. A orgânica é quando se tem alterações arteriais, por exemplo, a aterosclerose, quando se tem alterações hormonais, a diminuição dos níveis de testosterona, quando se tem alterações anatômicas, por exemplo, a doença de Peyronie, onde se tem alteração da anatomia do pênis e ele se torna torto, e para aqueles pacientes usuários do cigarro, onde o cigarro também leva à disfunção erétil. Então, quando eu disse que o paciente pode perguntar que ele sempre tem ereções noturnas e durante o dia ele não tem, se isso é normal ou não. Então, as ereções noturnas, elas são fundamentais para preservarem os corpos cavernosos e o mecanismo de ereção do homem. Então, essas ereções, elas são muito comuns, principalmente na fase depois dos 50 anos, se esse paciente estiver com problemas arteriais, ou seja, com aterosclerose, que é o envelhecimento, é o endurecimento das artérias, ou também pacientes portadores do diabetes. Então, a maioria dos homens com dificuldade de ereção, eles demoram para procurarem o médico. Então, por quê? Porque eles se sentem alterados a sua masculinidade. Então, muitas vezes, quando eles procuram o médico pela impotência sexual, o problema já está muito adiantado. É muito comum o paciente que não sabe ser diabético procurar o médico por estar com problemas de disfunção erétil, ou seja, por problemas de impotência sexual. E quando vamos fazer os exames de rotina, percebemos que esse paciente é diabético. Então, é importante que o paciente consulte sempre o seu médico, independente do sintoma, que tem que se fazer uma rotina, pelo menos a cada 6 meses, você frequentar o seu médico e pelo menos uma vez ao ano fazerem os exames de rotina para descartar problemas de aterosclerose, hipertensão, diabetes, ou sejam, doenças que podem afetar a parte urológica, ou seja, esses pacientes, eles podem ter problemas de impotência sexual. Muitas vezes a mulher não entende que o parceiro não está a procurando e ela acha que pode ter uma terceira pessoa na relação. Na verdade, quando se tem uma impotência sexual, quando se tem uma disfunção erétil, esse homem ele tem dificuldade em se expressar. Então, existem as causas emocionais, como eu disse no início do programa, para que se haja uma disfunção erétil. Por exemplo, uma ansiedade, um estresse, ou seja, a ansiedade, se é a primeira vez que está saindo com a parceira, então tem-se muita expectativa naquela relação sexual, ou se tem
o estresse do dia a dia, as preocupações, principalmente nessa fase de pandemia, onde nós estamos vivendo uma situação atípica. Então, existem alterações na vida financeira. Se por um acaso esse paciente ele é fumante, então são causas que vão levar à impotência sexual. Agora, quais são as principais causas orgânicas da impotência sexual? Então, quando se tem baixa dos níveis de testosterona, quando se tem um endurecimento, um envelhecimento das artérias, e isto é chamado de aterosclerose, pacientes portadores de diabetes. Então, é interessante porque no paciente diabético há uma falta de inervação e diminui-se também a dilatação dos vasos sanguíneos. Então, esse paciente tem uma diminuição, tem menos sangue nos corpos cavernosos e, consequentemente, uma diminuição da ereção. Então, é importante que se diagnostique doenças cardiovasculares, são primordiais serem tratadas para que esse paciente não tenha disfunção erétil, que ele não tenha impotência sexual, assim como pacientes diabéticos. O primeiro sinal de pacientes com diabetes que eles não sabem que são diabéticos e não se tratam por não saberem que os níveis de açúcar no sangue estão altos é o aparecimento da impotência sexual. Existem o caso também de drogas que melhoram a disfunção erétil. Então, essas drogas, elas têm uma resposta que são importantes nesse paciente. Porém, pacientes portadores de diabetes, traumas de medula e até quem fez a cirurgia de próstata, ou seja, que fizeram a prostectomia, foi a retirada da próstata, eles podem estar com disfunção erétil, mas quando fazem o uso da medicação, geralmente eles não têm uma qualidade no uso dessa medicação, ou seja, não tem uma resposta adequada. Agora, quando se tem essas doenças, é importante que se trate, porque o diabetes, ele não tratado, ele vai levar a outras consequências também. Então, é importante saber que quando se tem a hipertrofia prostática, também pode-se aparecer a disfunção erétil, dependendo do tamanho que essa próstata fique. Normalmente, ela tendo o tamanho de uma noz tamanho de 20 gramas no máximo, e ela vai aumentando com o passar da idade deste paciente. Então, qual é a função da próstata? A próstata, ela é uma glândula que ela é presente somente no sistema reprodutor masculino e ela funciona como um produtor de fluido que protege e nutre os espermatozoides. Então, na verdade, ela é uma proteção. Então, quando se tem o aumento da próstata, observa-se que esse paciente, ele, ao longo de sua vida, ele pode apresentar dificuldade para urinar, porque há uma compressão da uretra. A uretra é o canal que passa a urina, que vem da bexiga. Então, tendo uma compressão, essa urina se torna mais fina. Então, geralmente, esse paciente que tem aumento de próstata, ele começa a urinar várias vezes à noite e muitas vezes até durante o dia. E ele sente que às vezes a bexiga não está totalmente esvaziada. Então, a próstata, ela é considerada uma glândula reprodutiva masculina. E ela, quando aumenta, ela aumenta com o aumento da idade do paciente masculino. Então, o aumento da próstata
comprime a uretra e isto leva a dificuldade para urinar. Então, muitas vezes o paciente apresenta-se impotência sexual e ele não sabe o porquê. Pode ser também pelo aumento do volume da próstata. E como se diagnostica o aumento do volume da próstata? Quando você chega para o médico e diz, olha, eu estou com dificuldade para urinar, a minha urina está com um jato mais fino. Então, isso já tem que ser pesquisado se há um aumento prostático ou não. A hipertrofia prostática benigna, ela não é câncer, gente, ela não é maligno e não tem risco de aparecer o câncer. Ele é um aumento benigno, porém tem que ser tratado. As causas da hipertrofia prostática benigna, geralmente elas são desconhecidas e é mais comum aparecer com o envelhecimento desse paciente. Pode aumentar tanto que dificulta a passagem dessa urina pela uretra, ou seja, pelo canal que leva a urina da bexiga para o meio externo. Então, quando se tem uma hipertrofia prostática benigna, pode-se ter uma dificuldade também para urinar. Vibe Mundial 95.